Léo? Léo? Léo, liga o microfone. Está desligado ainda, Léo. Professor Ivan, só um minutinho que o Léo está com problemas. Pois não, professor. Tranquilo, tranquilo. E o povo está chegando, que bom. Meu Deus, o que há com o Léo? Professor, o Léo está me informando que o telefone dele está mudo. Vou ver se eu consigo, se a gente consegue resolver aqui. Janetinha, seu violão, estou vendo aí, viu, Janete? Depois, um dia, no final da jornada, você faz um concerto para nós, tá bom? Deixo para quem entende disso. Antônio Marcos, Fabiola. Olha, eu acredito que o Léo está sem conexão. Eu não estou conseguindo nem falar pelo WhatsApp com ele. Tá bom, Está na hora, eu vou abrir, o professor já está esperando. Eu vou abrir oficialmente, já estamos com 56 pessoas. Tem algumas pessoas esperando ainda para entrar aí, viu, Antônio Marcos? Aguardando no lobby, tá? 58 agora. 58 agora. Professor Ivan. Pois não. Muito obrigado por participar dessas jornadas de retórica, nesse horário de almoço, mas que nos pareceu bem interessante, porque as pessoas estão mais livres nesse horário e o resultado tem sido bastante bom, assim, aproveitando. Se fosse no tempo comum, meio-dia era complicado, mas agora está muito interessante para a gente, porque a gente consegue reunir pessoas muito interessadas. O Léo iria dar o seu currículo, eu vou pedir então ao senhor que, por favor, nos fale brevemente do seu currículo, embora o Léo já tenha anunciado muito, ficou muito feliz como a gente fica por aceitar participar dessas jornadas de retórica do Grupo Era. São sempre instantes muito preciosos e com toda certeza vamos aprender muito com o senhor. Nós temos nesse grupo o Léo, que faz pesquisa sobre música caipira mesmo, ele está voltando ali, mas o microfone está desligado ainda. E temos uma violeira, que é a Fabiola, que canta mesmo aí pelo mundo, divulgando o que é necessário divulgar nesses tempos de música sem música, que a gente tem ouvido aí pelas redes. A gente está muito feliz, muito obrigado por participar. Eu vou passar a palavra para o senhor, então, tá? Muito obrigado, viu? Muito obrigado, professor. Fico muito honrado com o convite. Boa tarde a todas as pessoas. Vocês aí na hora do almoço, eu aqui quase na hora do jantar. Estou 4 horas na frente de vocês, no horário. E, bom, para falar um pouco de mim, eu sou músico, toco viola caipira, sou professor da Universidade de São Paulo e do programa de pós-graduação em música, em musicologia e etnomusicologia, e atualmente eu estou na metade de um percurso de 3 anos aqui em Portugal, na Universidade de Aveiro, para a qual eu fui convidado para trabalhar como pesquisador num projeto que tem mapeado o trânsito e as relações sociais dos instrumentos portugueses pelo Atlântico lusófono, sobretudo as violas, cavaquinhos e bandolins. Porque hoje a gente não pensa o instrumento apenas como objeto, a gente pensa o instrumento como algo que promove uma ação social. Haja visto, o estado de São Paulo tem aproximadamente
70 orquestras de violas, né, que são grupos que, na realidade, eles não são só pessoas que cultuam propriamente a música caipira, mas, através da viola, elas estão cultuando valores, porque são pessoas de classes socioeconômicas muito distintas, de faixas etárias distintas e de nível de escolaridade distinto, que dificilmente se encontrariam por outras vias, a não ser pela valorização de determinados, vamos dizer, signos históricos aí de pertencimento, né, que são festejados e cantados pela música caipira. Então, começando como está o título Música Caipira e Enraizamento, eu gostaria de começar evocando a vocês, é claro que não precisa ninguém, por conta da dificuldade de todos falarem, mas que vocês pensassem no nome de 2 escritores franceses. Agora, pensa no nome de 2 escritores ingleses. Agora, 2 escritores alemães. Podem ser filósofos, né? Fica mais fácil, né? Agora, 2 escritores dos Estados Unidos. Agora, que tal 2 escritores do Paraguai? Dois escritores da Costa do Marfim. 2 escritores do Zimbábue. Quando a gente sai desse eixo do hemisfério norte, vamos dizer, dos detentores dessa difusão de uma cultura erudita, começa a ficar mais difícil, né? Porque, no fundo, a gente, na nossa educação, a gente acaba caindo numa armadilha que a gente reproduz, e eu vou falar muito disso hoje, que é uma armadilha ligada à confusão que nós fazemos entre cultura e civilização. Normalmente, nós tendemos a acreditar que os povos civilizados têm uma cultura mais robusta, uma cultura mais exuberante. E cultura não se mede, não se compara. Cultura é a maneira como cada povo encontra de se manifestar diante da vida no mundo que ele vive, né? E nesse sentido, a gente pode pensar que a música no Brasil, ela ocupa um lugar muito grande, e eu vou tentar mostrar o porquê, sobretudo porque ela pode ser entendida como uma cronista da história brasileira, sobretudo dos povos mais humildes, que, impossibilitados de registrar sua história pela via da escrita, eles encontraram na música uma maneira de guardar os seus feitos, os seus acontecimentos. E isso é uma característica comum encontrada no mundo todo, sobretudo em povos em momento em que não tinham escrita, que é a de eleger uma pessoa como o guardião da história. Assim foi com os Veládicas na Índia, com os Aedos e com os Rapsódios gregos, com os Glimens anglo-saxões, com os Metrísios Moganes árabes, com os Griots na África subsaariana, com o bardo celta. Quem não se lembra do Chato Torix, né, personagem lá das histórias do Asterix e do Obelix? E no continente, vamos dizer, na América Latina, a gente teve a figura do cantador, que é um cronista desses acontecimentos. Então, a música, se nós pensarmos o que nós saberíamos da realidade das insurgentes favelas do Rio de Janeiro, que hoje, comunidades do Rio de Janeiro, insurgentes nos anos 1910, 20, se não fosse pela voz dos sambistas,
todos eles moradores dessas comunidades, né? O que seria no período dos anos de chumbo, que insistem em retornar agora, onde a imprensa, na época, estava amordaçada, hoje talvez amordaçada por interesses econômicos, mas outrora, o que seria desses acontecimentos se não fosse a música para estar registrando tudo isso? Então, a música, ela ocupa um papel muito importante na nossa civilização brasileira e na nossa cultura brasileira. Vamos pensar em duas coisas distintas. E eu vou tentar, a partir de agora, mostrar um pouco algumas razões históricas que foram moldando essa nossa cultura para nós podermos entender melhor a presença desse caipira que muitos de nós guardamos no nosso imo, né? Primeira coisa importante a gente pensar, que seria importante, é pensarmos que as primeiras universidades da América Espanhola, a primeira universidade data de 1538, a primeira faculdade em Santo Domingo, ali no Caribe. E as duas primeiras universidades são concomitantes. Em 1551, foi a Universidade de San Marco, no México, Universidade Autônoma de San Marco, e a Universidade Autônoma do México, perdão, no México não, no Peru, São Marcos, e a do México, Autônoma, ambas de 1551. E aí eu digo universidade não como um aglomerado de faculdades que não dialogam, mas, sobretudo, como um aglomerado de faculdades que dialogam entre si. E se nós pensarmos nessa dimensão, a primeira universidade que nós tivemos no Brasil foi a Universidade de São Paulo, de 1934, porque as tentativas ocorridas no final do século XIX, início do século XX, foram de juntar sempre as três faculdades que existiam, que era Medicina, Engenharia e Direito. A própria UFRJ reconhece que em 1924 fez isso e só em 1937 conseguiu trazer esse conceito de universidade a partir da observação do exemplo, no caso da Universidade de São Paulo, de criar uma missão das ciências sociais, onde vieram grandes intelectuais da área de ciências sociais, da França, da Bélgica, como foi o caso do Roger Bastide, do Lévi-Strauss e de tantos outros segmentos do conhecimento, para estabelecer esse diálogo. Então, nesse sentido, vale lembrar que a imprensa ela só vai chegar no Brasil oficialmente em 1808, com a vinda da família real. E até 1821, a principal prensa que havia no Brasil era a prensa régia, que também funcionava como um crivo às publicações, embora houvessem prensas clandestinas no Recôncavo Baiano, mas oficialmente nós só vamos pensar na imprensa no Brasil a partir de 1830. É muito recente. Se nós pensarmos que aqui tem sido povoado dentro dessa ideia de um processo colonizador desde o início do século XVI, desde a segunda metade do século XVI. Uma outra questão é que, com o advento da República no Brasil, após o golpe, na realidade a história do Brasil parece ser um grande golpe permeado por pequenos períodos de democracia, né? Mas vamos lá. Após o golpe e a criação da República, os ideários da República, eles ficaram pensando que deveria haver por trás algo que desse uma formação de valor simbólico a essa República. E dentre três frentes pelas quais eles ponderaram, que foi o jacobinismo francês, que rapidamente foi descartado, que o poder para o povo não seria viável naquela altura. A segunda opção foi o velho liberalismo americano, que seria a mão do mercado regendo silenciosamente tudo. No fundo foi o que ficou, mas no momento foi descartado em prol do positivismo kantiano francês. O Comte era um homem da época dele, no sentido do pensamento. É uma época que a gente tem uma hipervalorização do saber erudito,
do enciclopedismo, nessa época, esse período, no século XIX, começam a surgir as grandes enciclopédias a partir de uma perspectiva de quem as escrevia, né? Delta Larousse, Britânica, etc. E o Comte, ele era um homem que gostava muito da história, mas da história estudada a partir de fontes palpáveis. Ele tinha um método que é muito aceitável, sobretudo num país ou numa região onde a escrita já persiste há muitos séculos, né? Como o Chartier, ele diz numa entrevista que a história da civilização ocidental é a história da escrita. E quando a gente olha para o Brasil, isso não faz sentido, né? Porque a história da civilização ocidental, aqui da Europa talvez seja, mas em grande parte do continente americano, e sobretudo o Brasil, que teve uma persistência desses valores ligados à tradição oral, por questões talvez até intencionais de não se distribuir e não se uniformizar um conhecimento a partir da educação formal. Então, nós tivemos no positivismo um último golpe nessa cultura popular. O próprio Florestan Fernandes diz, num livro chamado Folclore e Mudança Social na Cidade de São Paulo, ele fala, com o advento da República, o ex-escravo e o homem livre, o homem simples do povo, não imaginariam que os seus valores de vida, a partir daquele momento, se tornariam valores pouco conspícuos, né, pouco desejáveis a essa nova ordem que se instaurava no Brasil, com uma inclusão de cima para baixo do saber erudito, e isso ocorreu em detrimento do saber popular, né, que foi o saber que, de certa forma, construiu o Brasil. Se nós olharmos numa perspectiva musical, a gente não tem nenhum país do mundo com 250 danças folclóricas, né? Algumas com 20, 30 variações rítmicas. Isso é resultado de interações absolutamente ligadas ao saber oral, né? Dificilmente um saber escrito conseguiria uma diversidade dessa, né? Sobretudo pelo quesito da uniformização. Mas eu não vim aqui fazer apologia do saber oral e nem desmerecer o saber erudito, que é pela via do saber erudito que nós estamos nos encontrando aqui, né? E o saber erudito consegue também socializar o conhecimento de uma maneira muito interessante. Eu estou tentando mostrar um pouco dessas características que moldaram esse homem brasileiro do qual eu vou falar agora, que é o homem caipira, é esse músico caipira também. E também para chamar a atenção, sobretudo num grupo tão de pensamento, de recorte tão definado como este. Ivan, cortou seu som, tá? Você tá com o microfone desligado. Espera lá. Pronto, voltou agora? Agora voltou, obrigada. Até onde vocês pegaram a minha fala? 30 segundos antes. Você ia começar a falar sobre o homem caipira, aí cortou. Perfeito. Então, eu quero dizer que é muito importante para mim, estar falando agora para um grupo tão refinado, né, que lida com uma sintonia tão fina da comunicação, no caso a retórica, e gostaria de exaltar a todas as pessoas da academia a importância da gente conhecer o saber oral no Brasil e dar relevância a ele para a gente poder entender o povo brasileiro. Porque senão, porque no fundo nós temos uma estampa europeia de instituições, de procedimentos, de uma pseudodemocracia. Eu não estou fazendo, eu também sou democrata, tá? Mas é uma democracia meio às avessas que a gente tem aqui. O próprio Roberto da Mata mostra essa democracia, onde uma pessoa chega para outra e fala, você sabe com quem você está falando? Quer dizer, isso é um resquício do monarquismo, né? Então é importante que a gente dê relevância a esse saber oral para a gente poder entender que, no fundo, dentro da gente, nós não somos totalmente parecidos com essa estampa que nos apresenta.
Nós somos uma mistura de muitas culturas africanas. Vale lembrar que do Saara para baixo falam-se em média de 2.000 dialetos banto, fora línguas iorubás, então é uma diversidade muito grande. E sempre que a gente fala da África, a gente fala África. E quando é Europa, não. É a França, é tal país, é tal. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa nossa atitude, que já está um tanto entranhada em nós de sermos etnocêntricos, ao olharmos a nossa própria cultura. Rapidamente, ontem eu fazia uma análise aqui, um parecer sobre um texto acadêmico para uma revista aí no Brasil sobre música caipira. E era curioso que era totalmente carregado, né? A gente via, não só nos textos que eram citados, como na fala do autor, esse etnocentrismo, né? De julgar essa música caipira inferior, de julgar essa fala caipira inferior, esse jeito de ser de alguém que é subalternamente ou economicamente subalterno, inferior. Não confundamos civilização com cultura. Entrando diretamente agora na nossa questão da música caipira, o projeto de colonização português para o Brasil, ele previa, sobretudo, a vinda de homens e não de mulheres. Haja visto que em 1554 o Nóbrega escreve uma carta, o padre Manuel da Nóbrega escreve uma carta ao imperador pedindo que mandassem mulheres, mesmo que fossem impuras, ele usa esse termo, né? Porque não era natural a maneira como os portugueses se relacionavam com as indígenas, sobretudo porque por conta da nudez e da maneira como elas viviam, né? E o que nós começamos a perceber é que essa primeira nação de brasileiros tem origem aqui em São Paulo, aí em São Paulo, no caso, a partir do enlace de homens portugueses com mulheres indígenas. E esses mamelucos, que foram chamados de caapir, que em tupi quer dizer aquele que arranca o mato, aquele que corta o mato, daí vem o nome caipira, né? Esses mamelucos, eles foram, é importante que a gente se lembre que eles foram minados, eles foram educados a partir de falas maternas indígenas. Então, essa sonoridade, esse jeito de perceber o mundo, essa cosmologia desse caipira, ela estava muito ligada a uma cosmologia indígena, e não propriamente só portuguesa, como nós costumamos pensar. E outra coisa interessante de nós levantarmos desse caipira é que esse caipira, em grande parte, foi o agente integrante do bandeirismo paulista, que acabou se difundindo por grande parte do interior do país, alongando essas fronteiras e levando essa cultura. Aqui o Alfredo Ellis Júnior chamou de Paulistânia, que seria esse espaço que compreende a região sudeste toda, a região centro-oeste toda, inclusive uma parte da Bahia, né, que foi o eixo de difusão dessa cultura bandeirante, que levou essa cultura caipira para ser difundida, né? Vale lembrar que esses bandeirantes estavam muito mais próximos dos caipiras do que daquela imagem romântica que nós temos dele, de botas e armas, né? Eram homens que andavam descalços, que teciam suas próprias roupas, né? Estavam muito mais próximos desse insurgente camponês brasileiro. O Anchieta, quando chega no Brasil em 1553, ele passa pela Bahia e vem diretamente para São Paulo, para São Vicente, e a ele é dada a função de ser o responsável pela catequese de todo o gentio. Gentio, entendendo todo mundo que não era católico. E ele, então, depara-se com uma grande dificuldade. Como que eu posso catequizar um grupo de pessoas se eu não sei a língua dessas pessoas, né?
Então, essa é a primeira grande dificuldade que ele tem. E ele observa, ele muito perspicaz, ele observa que em toda a faixa litorânea brasileira, do Pará até o Rio Grande do Sul, falava-se uma língua geral de fundo tupi-guarani. Os tupis saíram lá da região da Amazônia, na Venezuela, buscando o mar. Isso na época em que Jesus estava pregando na Galileia, eles messianicamente saíram procurando o mar, que eles sabiam que existia e que era longe, porque pelo mar chegaria Maíra, que era o grande Deus da transformação da vida deles. E realmente essa profecia deles se concretizou. Falamos muito do povo brasileiro no sentido do messianismo, ligado ao messianismo sebastianista, mas nos esquecemos do messianismo tupi, que era gigantesco também, né? Há um livro muito curioso sobre isso, chamado Negros da Terra, do João Manuel Monteiro, que fala um pouco sobre esse messianismo tupi. Então, por volta do ano 800, os tupis já haviam dominado grande parte da costa do Nordeste e por volta do ano 1000 chegaram no Sudeste. Salvo algumas pequenas faixas na Bahia, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro, eles haviam dominado todo esse litoral. E ficaram ali esperando Maíra. E quando o Anchieta, então, inicia esse processo de catequese, ele aprende essa língua e cria para ela uma gramática, que foi a primeira gramática de Tupi-Guarani. Agora é interessante a gente pensar que ele cria uma gramática a partir de uma percepção latina de moldes de estruturação gramatical. E a língua do indígena era muito diferente, porque no fundo era mais expandida, que se nós pensarmos a palavra tapera, né? Acho que todo mundo conhece. Uma casa velha, abandonada, né? Tem até tapera velha na beira desse, tem música, né, do João Pacífico sobre isso. O termo era, em tupi, ele tem 3 tempos verbais. O que foi, o que é e o que vai continuar sendo. A gente não tem isso no português, né? Então, quando ele fala, a tapera é uma casa que foi habitada, você passou por ela, ela está ali, presente, ainda não está habitada, mas está ali, pode ser que daqui a um tempo você volte, ela continue ali. Mas o Anchieta, então, cria essa gramática e é a partir dela que inicia-se o processo de catequese dos indígenas no Brasil. E toda essa região que compreende São Paulo até o Rio Grande do Sul, que foi logo desbravada a partir de um caminho de tropas, de trânsito, sobretudo de muares e de carne, de charque que vinha do sul, descia com gêneros alimentícios para lá, e subia o charque, ela foi, vamos dizer, colonizada com esta fala. E o Nhengatu, como foi chamado, Nheng em tupi quer dizer falar. Então, o nhenhenhen que a gente utiliza até hoje é exclamação, é falar demais, vem daí, né? Atu pode ser boa, fácil, bonita. Então, essa língua boa, ela foi a língua falada, segundo o Amadeu Amaral, que escreveu em 1920 um livro chamado Dialeto Caipira. Tem alguém de microfone ligado, está dando um eco. O Nhengatu, então, foi essa língua falada até 1727 no Brasil, quando ela foi proibida pelos portugueses por conta dos conflitos que foram culminar na Guerra dos Emboabas, onde os portugueses, a coroa pensou, esse povo está falando diferente, eles vão pensar diferente, a gente precisa proibir essa língua deles e fazer prevalecer a nossa. E desta maneira, o Nhengatu, mesmo tendo sido proibido, ele, segundo o Paulo Duarte, que faz o prefácio do livro do Amadeu Amaral, ele diz que até final do século XVIII, essa língua foi falada 2 vezes mais que o português, de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E vale lembrar, como cita o professor Zé de Souza Martins, que as reuniões da Câmara nos anos 1600 em São Paulo, da Câmara Municipal de São Paulo, eram faladas em Nhengatu e registradas em português. E foneticamente, o tupi, o Nhengatu, ele tinha
facilidades fonéticas e outras dificuldades. Haja visto que em 1584, Pedro Magalhães Gândavo chega no Brasil e escreve ao rei, um cronista, né? Escreve ao rei, enquanto Vossa Majestade manda para cá a fé, a lei e o rei, o gentio dessa terra não sabe falar o F, nem o L, nem o R. Né? Então, quando esses falantes de Nhengatu, que sabiam português, mas não falavam, viram-se obrigados a falar o português, eles falaram português com fonética tupi. Então, ao invés de dizer porta, eles usaram esse R retroflexo, eles disseram porta. Ao invés de dizer mulher e trabalho, eles disseram mulher e trabalho. E isso foi entendido como uma fala errada durante séculos. Né? Embora a linguística hoje olhe para essa fala e a perceba como o jeito culto que se falou no Brasil nos primeiros 250 anos. Né? E essa fala só vai ganhar relevância a partir dos escritos do Amadeu Amaral, no final do século XIX, como cronista do jornal Estado de São Paulo, onde ele escreve o primeiro conto em fala dialetal no Brasil. A gente entende o dialeto caipira não como um dialeto, mas como uma fala dialetal, e que seria menos que um dialeto, no sentido de que ela tem apropriações da língua mãe, no caso aqui o português, né, mas com mudanças, né, e não é propriamente uma outra, já caminhando para uma outra língua. O Valdomiro Silveira, ele então vai começar a escrever pequenos contos utilizando o dialeto caipira. E foram publicados em livros a partir de 1920, dos quais o grande livro dele é Lereias. A Enidia Tsuda faz um belo estudo sobre esse livro, que foi relançado no Brasil, que chama Histórias dos Caipiras contado por eles mesmos, onde o Valdomiro Silveira percebe que o importante não é ele construir o discurso dos caipiras, mas é trazer o discurso dos caipiras para dentro da literatura, e ele consegue nesse livro. Né? Então, a construção das frases, tudo muda do que ele vinha escrevendo. E essa virada do final do século XIX para o início do século XX é uma virada de grandes mudanças na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, vamos lembrar que São Paulo, em 1870, tinha 24 mil habitantes. Em 1900, tinha 240 mil habitantes. Em 1950, tinha alguns milhões de habitantes. Foi um crescimento vertiginoso, um afluxo gigantesco de populações, sobretudo de dois eixos, né, da região Nordeste e da região Sudeste para São Paulo, ocorridas principalmente, no caso do Sudeste, depois da derrocada do café, seguindo aí os anos de 1930, né, de 29 para frente. E o caipira, o próprio Antônio Cândido cita o caipira como no teatro ele era representado sempre com uma insinuação ao ridículo, sempre que aparecia um caipira, que era sempre o atrasado. Em São Paulo, essa época, aspirava à modernidade, aspirava à modernização. São Paulo estava se construindo para ser uma metrópole com ares europeus. E todo o processo de racionalização industrial, da industrialização de São Paulo, que segue a essa, primeiro concomitante, depois após esse predomínio da cultura cafeeira, ele vai tentar construir uma imagem para São Paulo, que era uma cidade caipira, né, que, de certa forma, se opusesse a essa imagem do caipira, que era uma imagem do atraso, do que ficou para trás, né, do que representava um outro tempo. Um pequeno parênteses aqui. Se nós observarmos como o caipira vai se apresentar a partir das gravações em 1929, que o Cornélio Pires, que era um entusiasta da cultura caipira, começa a gravar discos de música caipira, nós vamos perceber que o caipira ele é um personagem da cultura brasileira que construiu
no século XIX, a sua cultura a partir de dejetos urbanos de cultura. Que nós podemos entender que a cultura popular brasileira ela foi gestada nos séculos XVIII e XIX, não antes disso, né? E foi um momento em que a nossa elite estava de costa para o Brasil tentando ser europeia. Talvez hoje ela continue olhando para Miami, mas, enfim, nesse momento, essa elite não presenciando esse processo sócio-histórico que criou essa cultura popular tão rica, ainda hoje essa elite olha para essa cultura e não a reconheça como sua. Então, o que a gente vai reparar na história da música caipira é que língua está muito ligada a poder o tempo inteiro, né? Isso é uma coisa fundamental. Até sugiro vocês assistirem um documentário chamado Que Língua Você Fala, tá? Que é um documentário muito interessante, construído a partir de vozes de imigrantes na Índia, na Inglaterra, 2 países da África e no Brasil. É muito curioso, é muito interessante. Então, quando eu falava do lixo urbano, perdão. As danças de salão que chegaram no Brasil desde o início do século XIX pela via da elite, elas, num dado momento, perderam o elan, perderam a graça dos salões e foram indo para a rua. Já visto que a polca de origem tcheca é uma das matrizes do nosso choro, né? Foi das danças, dos ritmos utilizados na criação do que a gente entende pelo chorinho brasileiro, que no fundo é um grande guarda-chuva que abarca diversos ritmos e diversas modalidades unidos por uma linguagem musical. Então essas danças foram indo, vamos pensar, para as periferias, e a partir do momento em que essa modernização ia para a periferia, elas foram indo para a roça. A gente tem a viola fazendo esse mesmo percurso, né? A viola do Léo ali, violeiro, é uma viola muito interessante, porque é um instrumento que, historicamente, esteve ligado, tanto em Portugal como no Brasil, às classes populares. Foi muito popular em Brasil, a ponto do Gil Vicente, dramaturgo português quinhentista, se referia à viola em 9 das suas peças de teatro. Em 9 dos seus autos, ele fala da viola como sendo um instrumento de soldados, de escudeiros. Essa viola, se nós pegarmos os viajantes que passaram pelo Brasil e deixaram gravuras, nós vamos ver que sempre que aparece um branco tocando um instrumento, ele está tocando uma bandurra ou uma bandola, que é um instrumento arredondado. E sempre que aparece um negro ou um pobre tocando, ele está tocando uma viola. Na literatura, se nós olharmos o próprio Joaquim Manoel de Macedo, num livro chamado Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, que é uma etnografia, ou então em contos dele, As Mulheres de Mantilha, nós vamos ver que tem momentos, tem cenas do livro onde é feita alusão da viola a ser um instrumento do povo. Ah, que lindo lundu! Por favor, menina, a personagem, vá até o cravo e toque esse lundu. Ela falou, não, o cravo é para tocar outro tipo de música. Ela cita lá os gêneros. O lundu é uma música feita ao povo, então tem que ser tocado na viola, né? E outra coisa, na etnografia do Joaquim Manoel de Macedo, em Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, ele fala, as mulheres, as jovens numa casa abastada, a gente entra na sala e vê uma jovem mocinha tocando piano. E na cozinha uma velha saloia tocando viola, né? Ou essa voz maviosa, ó menina, para ser acompanhada ao som de uma bela harpa, e não ao som rude e inqualificável de uma viola tocada por uma velha saloia, né? O saloio seria esse camponês português da região de Lisboa, de Loures. Então a viola, ela também vai saindo da cidade, né? Ela que foi um instrumento utilizado na catequese, ela que esteve presente durante todos esses séculos no Brasil, ela que vai retornar no final do século XVIII para Portugal, nas mãos de um padre, do Domingos Caldas Barbosa, cantor de modinhas e lundus, ela também vai migrando para a roça. E festas populares ligadas ao catolicismo popular, vale lembrar que
Portugal era um estado católico, mas não tinha dinheiro para manter as igrejas no Brasil, no período da colônia. Então, grande parte dessas igrejas eram mantidas por comunidades leigas, porque eram poucas as irmandades também. Então, esses ritos nessas comunidades foram se misturando muito rapidamente com ritos de outras culturas que foram chegando no Brasil. E foi dando origem ao que foi chamado outrora de catolicismo barroco e hoje é chamado de catolicismo popular. Então, essas festas, como as folias, as danças de São Gonçalo, e inúmeras festas ligadas a esse espectro do catolicismo popular, elas eram festas urbanas. Vale lembrar que até 1830, a principal festa do Império Brasileiro era a festa do Divino, onde um rei era coroado menino, no Rio de Janeiro, e a importância era tão grande dada a esse rito, que esse menino tinha direito a ir num presídio naquele dia e soltar ad eterno um preso, por escolha dele. Então, essas festas também foram sendo banidas e foram migrando para as periferias. Na medida que o próprio poder eclesiástico vai se estendendo à periferia, essas coisas vão para a roça. E é a partir desse lixo cultural que o caipira vai voltar a se apresentar e vai construir a sua cultura no século XX. E as primeiras aparições do caipira se dão em São Paulo, aparições públicas programadas em 1910 no Colégio Mackenzie, que, curiosamente, a gente pensa, poxa, como que um colégio presbiteriano vai dar vazão a um povo que tem manifestações ligadas ao catolicismo popular, né? Muito longe de um proselitismo religioso, a gente percebe aí um interesse de professores, Otoniel Mota, Luiz Carlos Pereira, o Júlio Ribeiro, que, em parte, alguns deles foram fundadores até da Escola de Linguística da USP, segundo nos conta o professor Zé de Souza Martins. Eles viam nesse caipira o que o Valdomiro Silveira via, um resquício de algo que estava se quebrando, e era uma cultura importante da gente resgatar alguns traços, porque ela nos dizia muito a respeito, né? E então o Cornélio, ele promove, e essas manifestações começam a ter sucesso, de maneira que em 1914 ele se apresenta como um showman, como um contador de causos, um contador de histórias, onde ele mostra um outro caipira que, longe de ser bobo, se fazia de bobo para se mostrar esperto, né? Para conseguir ser o esperto da história. Então, na literatura, nós temos 3 viés muito interessantes, que é o Cornélio com uma hiperexaltação do caipira, até exagerada, né? O Monteiro Lobato, que numa das fases da vida dele, ele esteve muito ligado a esse progresso, a essa concepção desenvolvimentista, e ele vai depreciar o caipira em algum dos contos dele, como a gente pode ver em Cidades Mortas, em Urupês, né? E então o Cornélio Pires hiperexaltando e o Monteiro Lobato sem exaltação nenhuma, achatando a cultura do caipira, quando diz que o caipira é uma quantidade negativa, né? E o Valdomiro Silveira seria talvez um cronista mais universal, no sentido que ele mostra o caipira como um ser humano normal, que tem ciúme, tem paixões, tem invejas, tem solidariedade, mas ele manifesta isso a partir da sua cultura. E o Cornélio, em 1929, começa então a empreender gravações de música caipira, que fazem um sucesso estrondoso. Em menos de 3 meses, ele consegue vender aproximadamente 30 mil discos, de 6 discos em 5 mil cópias. E vale lembrar que não havia tanto aparelho para se tocar essa música no Brasil. O gramofone não era como hoje, né, que a gente tem streaming para escutar a música, milhões escutam. Um cantor que vendia muito, vendia 1.000, 2.000 cópias, 3.000 ao longo do tempo. Então, nós temos o Cornélio, em 3 meses, vendendo aproximadamente 30 mil cópias, que ele colocou num carro e saiu viajando pelo interior. Ele sai de São Paulo, quando ele chega em Jaú, os discos já haviam acabado. E ele inaugura, assim, um dos filões que mais vendeu discos na história do disco no Brasil.
E aí entra uma questão muito interessante, é que esse caipira, ele vai conseguir, enquanto um alijado, um camponês pequeno, alijado dessas benesses sociais, que via de regra, historicamente, no Brasil, sempre tiveram voltado às classes dominantes, apoio à saúde, à educação, à infraestrutura, etc., ele vai conseguir perpetuar a sua história pela música e a partir de um instrumento que foi tido por muitos que têm uma leitura mais adorniana da música como um instrumento de destruição musical, que foi o disco, né? O Adorno falava da perda da aura, inclusive, da música, quando a gente já... porque ele estava muito ligado ainda a uma... Enfim, podemos discutir isso depois nas conversas, mas numa concepção mais burguesa até de música do século XIX, né? Onde a burguesia, com acesso à fina instrução e à cultura, agora começa a criar os seus próprios códigos de assistência musical, de recepção musical, para se diferenciar do povo, inclusive, né? Se nós lembrarmos das óperas do Mozart, eram novelas, e o público participava, gritava, cantava junto, né? Isso tudo vai mudando. E nós trazemos hoje, vale lembrar, uma concepção de música clássica, que é uma concepção do século XIX, né? Onde não se pode manifestar, a não ser no final da música, o silêncio tem que ser total. Tudo isso foram valores criados, eu não estou criticando, eu só estou colocando que foram valores criados a partir do século XIX. Valores, está um livro que fala muito, até separei aqui, é muito interessante, é esse livro. Esse é um livro que vale todo mundo ler, são 2 volumes, tá? Do Norbert Elias, chamado O Processo Civilizador, que, de certa forma, mostra como que a gente pode culminar depois com o Hobsbawm, né, da invenção das tradições, como que as tradições foram sendo inventadas, né, e criadas, né? É um livro muito interessante. E, chegando, então, às gravações, enquanto nós pensamos no disco como um instrumento a serviço de uma máquina capitalista que produz e desenraiza, né? Porque se nós olharmos o capitalismo no século XX pelo viés do enraizamento, nós vamos ver que o capitalismo, ele teve, a Ecleia Boss escreve muito sobre isso, né? Ele manteve um processo paulatino de desagregação social de valores que outrora orientaram a formação da cultura brasileira. É claro que esses valores derivaram em outras coisas, até positivas depois, mas as divisões de trabalho por gênero, que eram presentes numa roça, eram presentes no mundo indígena, né? E que foram se modificando. E é claro que a gente tem resultados muito positivos disso hoje, né? E acredito que ainda falte muito, e todo lado de que os gêneros sejam iguais, que as distribuições de salários para homens e mulheres sejam iguais, que ainda não são. Até soube de um bar em São Paulo que cobra 30% a mais de homens, né? Que é muito curioso, e de certa forma justo, né? Porque as mulheres, em média, ganham 30% a menos executando os mesmos trabalhos que os homens, né? Então, é bacana assumir essa postura, mesmo que seja de maneira simbólica, para se chamar a atenção. Mas o caipira utiliza, então, desse disco, que está a serviço de uma máquina de lucros, para transmitir a sua história de enraizamento. Pelas músicas caipiras, nós conseguimos entender como foram as diversas realidades desses migrantes e dos que ficaram no campo. A gente consegue entender todas as agruras e as conquistas das vindas para a cidade, que vamos pensar que o êxodo não foi ruim também só, né? O êxodo foi muito positivo, as pessoas construíram famílias, né? A própria mãe e o pai da Fabíola me deram uma entrevista linda falando disso, né? Que eles se conheceram na cidade, né?
Então, novos mundos foram construídos, né? Então, foi um mundo de perdas, mas foi um mundo de muitos ganhos também, esse mundo da migração. Mas essa música caipira, ela acabou operando como um eixo, um grande eixo de manutenção desses valores, uma vez que ela, sendo uma música, como eu disse no início da fala aqui da nossa conversa, ligada a esse mundo de tradição oral, onde a música era muito utilizada para registrar fatos e eventos, ela, ao momento que você registra fatos, você está registrando valores, né? E então a radiodifusão dessa música operou como um processo, como um fator de reenraizamento desses migrantes. E é muito curioso a gente perceber essa reviravolta onde o caipira, a partir de um instrumento que inicialmente não lhe pertencia, que era o disco, né? E pela via da arte, isso é muito curioso, né? Que é pela via da arte e da sensibilidade que ele vai conseguir entrar nesse mundo e difundir a sua mensagem. Eu quero ler aqui uma frase da Simone Weil, que nos anos da Segunda Grande Guerra escreveu uma carta para uma Europa reunificada, a convite do Charles de Gaulle. Ela escreve, então, ela elabora um conceito que foi chamado de enraizamento. E ela fala que o enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana. É uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade, que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. Participação natural, isto é, que vem automaticamente do lugar do nascimento, da profissão, do ambiente. Cada ser humano precisa ter múltiplas raízes, precisa receber quase que a totalidade de sua vida moral, intelectual e espiritual por intermédio dos meios de que faz parte naturalmente. As trocas de influência entre meios muito diferentes não são menos indispensáveis, ou seja, são muito importantes também, né? Que o enraizamento no ambiente natural. Mas um meio deve receber uma influência exterior não como uma importação, mas como um estimulante que torne sua vida mais intensa. As importações exteriores só devem alimentar depois de serem digeridas. E os indivíduos que formam um meio, só através dele, as devem receber. Ecleia Bose foi uma pessoa que acabou trazendo esses estudos da Simone Weil para o Brasil, que nunca escreveu um livro, diga-se de passagem, né? A Simone, ela traz essa ideia do enraizamento, inclusive a partir disso ela trabalha também, de certa forma, é uma das inauguradoras no estudo da história do Brasil, da prevalência do saber oral, das narrativas orais como elementos de entendimento dessa história, né? Isso é uma coisa interessante. E foi através dessa música que esse caipira, esse homem tido como simples, como atrasado, que falava errado, né? Que tocava um instrumento que era muito antiquado, enfim, que tinha todos esses valores negativos diante de uma visão progressista, né? De uma visão onde ele, muito mais preocupado com o ser do que com o ter, mantinha um antagonismo a uma ideia que temos hoje de que o ter é mais importante que o ser. Vale lembrar que o Oliveira Viana, que escreveu sobre os tipos brasileiros na primeira metade do século XX, e ele atribui 4 valores ao caipira, mas que eu estenderia ao camponês brasileiro, né? Que seria a honestidade, que ele chama de probidade, a fidelidade à palavra dada, que no mundo que não tem escrita, a palavra tem muito valor, né?
A independência moral, que é um traço que o próprio Antônio Cândido entende como um traço bandeirante, né? Independência moral, e a solidariedade. E, de certa forma, o que a gente repara hoje, nessa volta da viola, está aí o Léo, um menino de 20 anos, 20 e poucos anos, tocando viola, né? Universitário, acabou um mestrado bonito, e toca viola, e outras pessoas, inúmeras, que têm voltado a resgatar esses valores, muitos deles pela via da música, nessas orquestras, como eu citei no começo, que são grupos de agregação de valores, porque são pessoas que dificilmente se encontrariam. Sabe, um jovem de 10 anos dificilmente encontraria uma senhora de 80 que ele não conhecesse se não fosse por essa via. Entende? Um rico não encontraria um pobre se não fosse por essa via de cultuar esses valores que são festejados por essas músicas, nessas orquestras de viola. Então, a gente percebe aí um grande evento, e um evento muito auspicioso, né? E que se outrora o Cândido via o caipira como uma cultura, ele até cita nos Parceiros do Rio Bonito, qualquer alusão que se faça ao caipira deverá ser feito ao homem urbano, porque a cultura caipira vai deixar de existir. Ele trabalha com uma linha de pensamento que foi muito questionada depois por vários intelectuais, até a Maria Isaura Pereira de Queiroz escreve um livro chamado Campesinato Paulista, se não me engano, onde ela vai mostrar o contrário, né, pela prática das pesquisas dela. E nós temos presenciado também um revigoramento dessas tradições, uma vez que agora essas pessoas impossibilitadas de voltar ao campo, elas tentam resgatar valores que fizeram parte de suas vidas. Esse ano, em 2019, eu vi fotos de uma folia de reis andando em São Paulo. A cidade de Campinas, em 2002, tinha 4 folias de reis dentro da cidade, que tem 1 milhão de habitantes. Hoje tem 7. São José dos Campos tem 8 folias de reis. Se a gente for em Mogi das Cruzes, que é um lugar de muita tradição de música afro-brasileira, a gente vai ver congados, né? São Bernardo tem 4 folias desde a década de 80. Então, essas pessoas têm buscado na cidade uma ressignificação desses valores que outrora orientaram as suas vidas, né? E a música, ela é um recurso fabuloso para poder atingir as pessoas pela via da sensibilidade, né? E para transmitir esses valores, como foi o tempo inteiro pautado desde a década de 1930 até hoje pela música caipira. Então é importante que a gente olhe o caipira hoje e as pessoas que cultuam esses valores não como pessoas que são atrasadas ou têm gostos atrasados, mas, sobretudo, como pessoas que resistem a uma imposição de valores, a uma troca de guarda-roupa anual, sazonal, feita pelo mundo da moda, pessoas que resistam em valores que, no fundo, são valores fundantes da nossa sociedade, que deve sempre unido de tradição com modernização, nunca uma coisa só. Então, longe de sermos xenófobos, porque a soma faz parte da nossa história, a gente não pode ser também xenófilo, né, de achar que nada do que nós temos pode nos representar. Eu espero ter transmitido, mesmo que rapidamente, o bom seria tocar algumas músicas, mas o Léo falou que não quer tocar viola hoje, então eu paro por aqui, espero ter transmitido alguma coisa e sugiro a vocês que quando olharem o caipira e quando ouvirem música caipira, percebam que uma última coisa, longe de ser uma música simples, é uma música muito sofisticada, porque toda a ideia de sofisticação que a gente tem está ligado a um dos parâmetros sonoros. É a última coisa que eu vou dizer que me ocorreu. Quando a gente escuta um som, a gente tem sempre 4 parâmetros que traduzem esse som. Tá? A gente escuta uma fonte sonora, você vai identificar pela intensidade, o volume, né? Pela altura
era fino, era grosso, era grave, era agudo, era grave, pela duração, foi um som longo, foi um som, e pelo timbre, era uma flauta, era uma buzina, era a voz falhosa do Ivan, enfim, o que seja, né? E o mundo das alturas, que é um mundo que foi muito desenvolvido na música europeia e chegou até nós, é um mundo que rege as melodias e as harmonias, os acordes. Então a gente tem um conceito, ele não é errôneo, mas ele é limitado, de achar que as músicas que têm muitos acordes são músicas mais sofisticadas, né? Mas nós temos 4 parâmetros no som para analisar. Nós não podemos eleger um deles, que é a altura, e achar que esse é o parâmetro que determina a sofisticação. Do ponto de vista rítmico, a gente não tem nenhum segmento na música popular brasileira com tantos ritmos diferentes, distintos, como é o caso da música caipira. Eu, nas minhas pesquisas, mapeei 16 ritmos diferentes, tá? Se a gente pensar em samba, a gente vai ter 8, 9 variações aí, tá? De samba de roda, de bambelô, enfim, e por aí vai, de partido alto, de pagode, e seguimos. Então, se nós olharmos por uma perspectiva do ritmo, a música mais sofisticada que a gente tem no Brasil é a música caipira. Então, é importante que nós nos destituamos desses pré-conceitos, tá? Muitas vezes que misturam cultura e civilização, que são coisas immiscíveis no entendimento, para avalizar essas coisas. Então, nessa perspectiva, eu pediria e conclamaria a todos que escutassem música caipira com novos ouvidos. Muito obrigado. Oi, professor, muito obrigado pelo aceite. No começo eu tive um problema técnico com o microfone, mas o professor Luiz Antônio, que é o nosso líder, ele fez a sua apresentação. Para mim é um prazer ouvi-lo, eu acompanho a sua carreira já há algum tempo, né? E agradeço ao professor Luiz Antônio, que oportunizou a possibilidade de eu começar a desenvolver um trabalho relacionado à cultura popular, né? Principalmente a caipira, na figura dos geniais Zé Mulato e Cassiano, que é uma dupla que não foi pesquisada com esse propósito. E agradeço a você a gentileza de aceitar falar para nós e que vai nos visitar o ano que vem, né? Se tudo der certo, né? Certamente. Metade do ano eu retorno ao Brasil, desse trabalho aqui, com muita vontade de estar aí para brigar junto. O pessoal às vezes fala para mim, que legal, você está longe dessa confusão toda, mas não é verdade. Eu queria estar dentro dessa confusão toda, porque eu acredito tanto, isso não é papo de patriota, não, mas eu sou tão amante desse Brasil, desse mundo da cultura popular e desse povo brasileiro, né, que a vontade minha é de estar aí brigando, e eu quero voltar logo. Tá certo. Agora vão entrar as perguntas, né? E eu vi aqui no chat que a professora Maria Flávia, do grupo PARE, também do nosso grupo quer fazer uma pergunta para você, professor. Pois não. Agradeço muito, professor Luiz, muito obrigado pela acolhida, muito honrado. Professor, foi uma honra para nós, foi uma delícia ouvi-lo, uma delícia mesmo. Lembrar dessas coisas, eu vou deixar a Maria Flávia fazer a pergunta dela, depois a gente retoma. Eu acho que vamos ter muitas questões. Mas, de qualquer jeito, muito obrigado por essa hora e meia de muita informação e de informação muito saudável. Muito obrigado mesmo, prazer. Tá bom? Prazer. Olá, Maria Flávia, querida. Olá, meus amigos, vocês podem me ouvir? Eu estou sem câmera. Perfeitamente, pode falar. Sim. Então tá bom. Eu agradeço ao Luiz, ao Grupo ERA, pela oportunidade de proporcionar para nós essas jornadas de retórica. E, para minha grande surpresa, hoje eu vi o professor Ivan. Professor Ivan, eu confesso que eu estou emocionada com a sua palestra. Poxa, eu fico honrado. Obrigado. Eu tenho alguns comentários, né? A sua palestra foi assim visceral para mim. Hoje sou linguista, mas eu sou filha
do professor João Penha, que foi um grande dialetólogo e pesquisador da cultura caipira no Brasil. Não sei se o senhor já ouviu falar. Eu já ouvi falar, mas depois eu gostaria de mais indicações da senhora para eu poder me aprofundar. Ah, está certo. Eu vou passar 2 dos livros dele a respeito do dialeto caipira. Maravilha. E, ouvindo a sua fala hoje, é como se eu me redescobrisse dentro da minha história. Ao ouvir a maneira como o senhor nos proporcionou as informações a respeito dos bandeirantes, com o encontro com os índios, e a língua em Atu convivendo paralelamente com a língua portuguesa, e a riqueza da nossa língua, e como a gente não tem informações suficientes a respeito dessa mescla e dessa raiz, né, dessa raiz indígena tão forte em nós, né? Eu sou descendente de índio, mas assim, uma ancestralidade, acho que são 5 gerações, e eu não tenho nada, nenhuma informação, nenhuma história, mas sinto dentro de mim essa presença indígena. E a sua fala hoje veio me explicar muitas dessas coisas que estão presentes em mim, né? E como é importante essa ideia do enraizamento para que a gente se descubra, né, a partir dessas múltiplas raízes que a gente tem e que a gente ignora inclusive por causa dessa opressão civilizatória, né, que a gente recebe aqui no Brasil, de depreciação do caipira, né, e como isso está presente nos nossos valores, mesmo sem querer. Né? Mesmo que isso não seja a nossa verdadeira identidade, né? Como eu me senti caipira hoje ouvindo a sua fala, né? E isso foi um presente para mim, porque depois da sua palestra eu vou recontar a minha história para mim mesma, né? Eu vou redescobrir as minhas origens e eu só queria, assim, porque na verdade eu queria fazer essa manifestação de agradecimento pela sua gentileza de trazer tantas informações importantes para a nossa descoberta de como pessoas brasileiras e viventes aqui do estado de São Paulo, com essa raiz caipira que nos explica, né? Eu queria só ouvir uma resposta a uma explicação sua a respeito da independência moral que é explicada pelos bandeirantes. Eu gostaria de ouvir o que é isso exatamente, como uma das 4 características do caipira. Eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Olha, você me ajudou muito, mas eu não posso estar de acordo e te apoiar nessa sua decisão, porque isso vai contra os meus valores. Esse é um exemplo, eu não estou dizendo isso para você, professora, por favor. Mas esse é um exemplo que mostra um pouco o que é independência moral, é saber separar essa subserviência, tá? e separar até a gratidão de valores que são fundantes dessas pessoas. Deu para entender perfeitamente. Muito obrigada, professora, e que o senhor tenha longos anos aí para trazer para a gente a nossa verdade. Obrigada. Eu agradeço. Professor, a nossa colega Márcia Pituba, do nosso grupo, ela quer fazer uma pergunta para você. Pois não. Professor, antes de mais nada, agradecer. Que linda a sua fala. Assim, eu não estou encantada, eu estou encantadíssima com a sua fala, tá? E tantos pontos que o senhor tocou, e eu queria falar sobre tanta coisa, mas, assim, enfim, resolvi escolher um ponto, né? O senhor fala desse messianismo tupi, eu não conhecia. Eu tenho, assim, um aprofundamento na questão do messianismo sebastianista, porque eu fiz um estudo sobre a semântica da saudade. E em Portugal, né, usei muito o livro do Eduardo Lourenço, né, A Mitologia da Saudade, e é muito claro que o messianismo sebastianista ele interfere nessa questão da saudade, né? Há uma questão do orgulho português, e isso é muito forte.
E aí eu fiquei interessada, porque eu não conhecia esse messianismo tupi, e eu acredito agora que, né, pelo pouco de conhecimento que eu tenho, talvez isso também tenha uma influência grande na questão da saudade, como se desenvolveu a saudade aqui no Brasil. Você teria mais alguma indicação, alguma questão para falar? E, ó, achei na minha biblioteca. Fiquei tão feliz. Falei, meu filhinho é bom. Que ótimo, que ótimo. Obrigada, viu? Tudo certo. Olha, Márcia, o João Manuel Monteiro, ele cita uma coisa muito interessante acerca desse messianismo, do valor que tinha, é que os tupi, na realidade, eram muitas tribos distintas, né? Que a gente tem no histórico no Brasil, o próprio Jean Delery narra isso, o Jean Delery, eu não sei, enfim, ele era holandês, né? Essas brigas entre tupiniquins e tupinambás, né? Até os franceses se aproximando mais dos tupinambás e os portugueses dos tupiniquins, é porque o tupi tinha na guerra um valor, era um valor mesmo, não era... Ele, enfim... E se a gente pegar historicamente os povos da Europa também, medievais, também tinham na guerra um valor, entende? Adoravam guerrear, né? E eles falam o seguinte, o João Manuel diz assim, havia um personagem entre os tupi, perdão, que era uma pessoa que andava sozinho, ele não pertencia a nenhuma tribo, embora tivesse nascido numa tribo. Ele era um místico e ele andava anunciando o fim dos tempos. E era a única pessoa entre os tupis que era recebido por todas as tribos. Ele vinha trazer a história da mudança dos tempos, dos fins dos tempos, né? E era ouvido por todos, né? Eu fico imaginando, na minha parca imaginação aqui, um Antônio Conselheiro sozinho, indígena, andando, entende? Né? Trazendo um novo mundo, né? O Antônio Conselheiro falava simbolicamente que os rios iam ser só de leite e as margens de cuscuz, né? Que um novo tempo iria chegar. Então, o João Manuel mostra isso e levanta essa questão, né? Que entre os tupi havia uma concepção messiânica muito forte na cosmologia deles. E o grande problema que eu vejo em relação do entendimento mesmo da nossa cultura é que quem conta a história é quem faz a história, na realidade, né? Então, cada um conta do jeito que quer a história. Eu fico vendo, na minha pesquisa de viola, o tanto que os árabes foram importantes na formação da cultura europeia, e não só da cultura ibérica, mas europeia, em muitos sentidos, né? Mas o tempo todo são negados, né? Como assim? Ah, não fala não, que já já o povo esquece, entende? Então, o que tem me instigado muito, eu acho que eu vou precisar de uns bons anos, eu tenho voltado a uma carga de leitura grande aqui, sobretudo de antropologia também, para entender que é essa questão. Nós não somos europeus, a nossa estampa europeia. Quando o Orson Welles disse o Brasil não é um país para principiantes, tá? Hoje a gente está não é nem para profissionais, né? Na realidade, é porque dentro dessa fantasia ou dessa caixa existe comprimido aqui muitos índios e muitos negros, entende? Muitos indígenas e muitas culturas brigando, querendo se manifestar. Então, quando manifesta de maneira muito diferente. E eu acho que a música popular é isso, essa nossa concepção de democracia é isso. E eu quero só fazer um adendo, sem querer falar muito. Tem um livro, um doutorado de análise do discurso, do Ricardo Azevedo, que é um escritor espetacular, chamado Abençoado e Danado do Samba, onde ele vai analisar letras de samba. Ele analisa mais de 800 letras. E nessas análises, ele faz uma divisão muito interessante. A primeira, ele separa grosseiramente, mas é para a gente entender melhor.
a população brasileira em dois grandes estratos, um que ele chama de moderno, hegemônico e escolarizado, e outro que ele chama de consciência popular. O moderno hegemônico escolarizado, do qual nós fazemos parte, embora nós tenhamos da consciência popular também, como o próprio depoimento da professora Flávia aí nos mostrou, os valores são adquiridos pela via do conhecimento. Da consciência popular, os valores são adquiridos pela experiência. Professor, o seu som sumiu. Por favor, liga o microfone aí de novo para a gente. Muito obrigado. Léo? Léo, tem o e-mail do professor? Tem o WhatsApp do professor? Talvez eu estou mandando mensagem. Flavinha, que delícia seu depoimento, menina. Muito obrigado. Foi tão enriquecedor também aqui para todos nós saber um pouco de você e da forma como você entende. E é claro, né, tendo um pai como você tem na raiz mesmo, essas questões todas que vão confluindo para te formatar uma pessoa maravilhosa como você é. Muito obrigado pela questão, aí, pela colocação. Foi muito enriquecedor para nós, viu? Ô, Luiz, obrigada pela oportunidade, viu? Nossa, estou aqui me deliciando com a palestra. O professor voltou, Leonardo? Obrigado. Oi, ele está sem som ainda. Pronto, agora ainda com som. Não. Desculpa, voltei. Obrigado, professor. Que bom que voltou. Mas só terminando a ideia, o grupo moderno hegemônico escolarizado tem o eu como referência. O consciência popular tem o nós. Né? O moderno tem o respeito à erudição. O consciência popular tem o respeito aos mais velhos e à família. O moderno tem como acepção o grupo, né? E o consciência popular a família. E o que ele vai analisar é que 34% aproximadamente das músicas gravadas no Brasil são sambas. E nas letras, ele vai reparar que quase 80% das letras estão ligadas aos valores do grupo da consciência popular e não ao grupo do moderno hegemônico escolarizado, mesmo tendo sido gravada por pessoas do extrato moderno hegemônico escolarizado. Então, isso nos chama atenção para uma coisa, há algo mais em nós do que o que a gente imagina ser quando a gente olha ao espelho. A gente tem muitas culturas pulando dentro da gente aqui, querendo ser manifestas, como essa fala da professora Flávia, para mim, é muito simbólica, eu vou guardar isso daí com muito carinho, né? E é importante que a gente dê vazão para isso, né? E para isso a gente precisa perder esse olhar etnocêntrico. Então, voltando ao messianismo, eu acho que existem outras vias, que não só o sebastianismo, como o próprio João Manuel Monteiro, no livro Negros do Sertão, ele mostra, né? Que eram como é chamado os índios, né? Negros do sertão, que eram escravizados, né? Respondi, Márcia. Ajudou? Sim, professor. Eu realmente nunca tinha ouvido falar e eu agora realmente vou procurar. O senhor tem muita razão quando fala que a língua está ligada ao poder, e isso está nesse trabalho que eu fiz. E assim, eu fui reconhecendo assim, né? Porque a gente só reconhece aquilo que a gente conhece, eu fui reconhecendo assim uma série de questões que o senhor foi colocando.
Assim, muito feliz mesmo com a sua fala, não vou me alongar nos agradecimentos e comentários, porque tem um monte de gente querendo fazer pergunta para o senhor. Espero que a gente consiga contemplar todo mundo. Muito obrigada. Assim, foi uma manhã feliz. Eu passaria o resto do dia lhe ouvindo falar, tá? Muito obrigada. Obrigado. Sucesso aí. Obrigado. Professor Ivan, tem mais 3 colegas querendo falar, e aí a gente já está encaminhando para o encerramento, tudo bem? Todo mundo com fome aí, imagino, né? Tem o Eli primeiro, depois vem o Antônio Marcos e o Délcio encerra com as perguntas, tá bom? O Eli, por favor. Olá, professor. Olá, professor, parabéns pela palestra, muito esclarecedora. Minha pergunta é muito simples. Como que o senhor conceituaria a música caipira em relação à música sertaneja, com foco nas condições de produção, da autoria e da circulação com objetos culturais? Essa pergunta é simples, só no tamanho dela, né? Tá certo. Na realidade, existem muitas concepções sociológicas, antropológicas, sobre o que vem a ser uma música e o que vem a ser outra. Concepções históricas. A primeira definição é do Zé de Souza Martins, que é uma definição sociológica, funcionalista, né? De que a música caipira é uma música no âmbito de produção não comercial. No momento que ela passa por disco, ela passa a ser sertaneja. Entre o Sidney Valadares Pimentel, que é um antropólogo que escreve um livro chamado O Chão é o Rodeio, O Chão é o Limite, sobre a história do rodeio, da festa de rodeio, festa do peão no Brasil, ele vai mostrar que foi a Marcha para o Oeste, iniciada pelo Getúlio, de conquista do Oeste brasileiro, copiando um modelo estadunidense que ocorria décadas antes, em direção à Constituição da Nação, que vai começar a mudar isso, porque o sertão sempre foi tratado historicamente e poeticamente, pelo Guimarães Rosa também, né, como um mundo desconhecido. Né? Metaforicamente, o Guimarães traz esse desconhecimento o tempo inteiro, né, de algo que a gente não conhece. A palavra sertão tem várias origens, uma delas é de um dialeto bunda de angolano, que é o desconhecido, Mussertã, né? que é o desconhecido. Tanto é que na roça eles falam, ali é a terra do fulano, do ciclano, lá no fundo, aquilo é um sertão danado, né? Ninguém sabe direito quem que é. Então, dentro da visão do Sidney Valadares Pimentel, o sertanejo, o termo começa a ser utilizado no momento em que as letras deixam de ser agrícolas e passam a ser pastoris, passam a ser caminhos de boiadas, que é o que vai colonizar o oeste do Brasil, na realidade. O Tunique e Tinoco conviveram com Tião Carreiro e Pardinho, embora aqueles se intitulavam caipiras e esses sertanejos. Então, esses nomes conviveram. Foi um nome utilizado pelo mercado de maneiras distintas, até para tratar algo que não era a produção central da música brasileira, que era carioca, e depois passou a ser baiana e paulista também, e todo o resto é regional. Né? E o sertanejo é para lá do regional, entende? Tanto é que o Luiz Gonzaga era chamado de sertanejo e o Tunique e Tinoco era chamado de sertanejo. Então, agora, na música caipira, a gente tem uma coisa interessante na música, eu vou chamar no sertanejo autêntico, então, porque depois teve o sertanejo romântico dos anos 80 e teve o sertanejo universitário hoje. Né? Eu acho muito... O termo foi sendo utilizado, ao meu ver, pelo mercado fonográfico, porque era um termo que tinha uma capacidade de venda muito grande. Né? E eles sentiram nesse segmento um segmento que pudesse ser mudado em seus valores, atender a novos públicos, a novos campos de recepção. Embora musicalmente fica muito fácil, eu até conclamo a todos, e eu dou um curso, quando eu estou na USP, de História da Música Brasileira, que é aberto à comunidade, onde a gente passa um ano entendendo música popular a partir de contextualização histórica e de escuta. Tá? Os textos só podem ser lidos depois que os discos são escutados. Porque a gente irreleva
quando a gente estuda música popular, a fonte primária, que é o disco. A gente vai direto no livro para entender. A gente está indo em fonte secundária, terciária, e muitas vezes a música não entra nos méritos das questões musicológicas, porque a canção, enquanto um fenômeno polissêmico, como eu disse, ela é cronista, ela pode ser lida por todo mundo, por todas as ordens de intelectuais, e todos vão ter uma contribuição a dar. Mas, na maioria das vezes, a música acaba não entrando nesse mérito. Então, se você põe uma música caipira e põe uma música sertaneja, romântica ou universitária, fica fácil, pela audição, de você perceber que ou o sertanejo autêntico, eu prefiro chamar assim, você tem a utilização do romance como base poemática o tempo inteiro. É só no pagode caipira que isso vai mudar, que passa a ser o mote, passa a ser a palavra, o pagode do ala, ou então as bravatas, deixa de ser uma história contada. Você tem a utilização de um arcabouço rítmico, que faz parte dessa estrutura. Você tem o canto